Olá, parceiros do turismo, tudo bem com você? Ângela Nardelli aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que o seu projeto de negócios, o seu projeto de profissão, de carreira, o seu empreendimento, ele se distanciou do seu propósito inicial? Ou seja, quando você teve uma ideia, um desejo, e você começou a investir tempo, energia, dinheiro naquele propósito, ele foi se distanciando daquela sua ideia principal. E com isso, chega nos últimos tempos aí, principalmente no momento que a gente vem vivendo, né, de tremenda e acelerada mudança no comportamento social, que a gente sabe que um pouco é por conta realmente da crise sanitária que a gente vem vivendo, mas não é só isso. Realmente, assim, quem estuda sobre o futuro do trabalho já vinham apontando sobre essa mudança de comportamento e a iminência dela acontecer, que em breve ela ia acontecer. A pandemia, ela só trouxe o quê? Uma aceleração, acelerou aí a mudança de comportamento dos negócios e, consequentemente, mesmo dentro do turismo, mesmo que a gente não tenha mais as viagens de negócios, viagens internacionais e que a gente tenha realmente uma mudança no fluxo de deslocamento de pessoas, muito ainda tem acontecido e às vezes você pode se sentir um pouco perdido. Eu sei porque acontece a todo momento que acontece uma mudança de mercado, de câmbio, a gente já fica um pouco apreensivo e já tem essa tendência de se questionar, requestionar o posicionamento de mercado. Ok, dado isso, né, combinado que é esse a situação, então voltando ali à questão da inquietação, né? Então já não faz mais sentido isso onde eu estou operando, ou ainda eu tenho ideias, eu tenho uma criatividade, quero aplicar, e em meio de várias outras possibilidades você se vê aí enfraquecido em inovar ou criar ou lançar mão de alguma outra ideia neste momento, se sente seguro e começa de repente por uma necessidade, não se revê e começa a competir por preço. Diminuir o custo, o valor, enfim, não vou entrar muito nessas diferenças sobre custo, preço, não é esse o objetivo neste vídeo, mas você começa a competir por preço, você começa a baixar seu preço. Ou às vezes você já começa negociando com o seu cliente baseado em preço, né? Então, eu tenho duas dicas aí para dar para você pensar um pouquinho nisso, tá? Primeiro lugar, tire um tempinho e realmente veja o que faz sentido para você, aquilo que faz sentido dentro da sua alma. Quem já estudou um pouco mais o turismo sabe que existe uma teoria chamada simulacro, né? É um fenômeno que a gente sabe que é um fenômeno de adaptação de atrativos, de determinada atração em um destino turístico, que ela imita o original. Normalmente passa por uma performance e tal. Mas enfim, a teoria do simulacro diz o quê? Que o cliente, o interlocutor, o visitante, o seu cliente, ele está consciente e que muitas vezes ele preferiria uma demonstração autêntica. Por mais que seja racionalizado e entenda, enfim, não é uma proposta de um espetáculo de teatro, mas ainda assim existe uma adaptação de algo que seria natural. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque tudo aquilo que você faz que não está realmente alinhado com a sua alma, alinhado com o seu propósito essencial, o seu interlocutor ele vai perceber e ele vai saber que você está interpretando um papel. Muitas vezes pode ser na melhor das boas intenções para atendê-lo, para atender uma expectativa, mas ele vai saber. Então, voltando lá, por que é importante que você esteja alinhado com o seu interior, com aquilo que faz sentido para você, porque isso vai ser a sua verdade. E não é nada mais genuíno do que um interlocutor, o seu cliente, perceber que você está sendo
genuíno. Você está não só com conhecimento técnico, mas também com conhecimento puramente humano, essencialmente humano na oferta do seu trabalho, do seu conhecimento, do seu serviço, ok? O outro aspecto é o quê? Selecionar muito bem o seu cliente. Selecionar mesmo para quem eu vou prestar esse tipo de serviço, porque em tempos hoje de automação, quem atende todos não atende ninguém. Porque estudos de varejo, um pouco antes aí da pandemia, já trazia o seguinte contexto. 97% dos consumidores que foram obrigados, né, que passaram a ter que consumir o delivery, a compra pela internet, fez por uma necessidade, por causa do isolamento, porque realmente precisava transpor criar essa intimidade com a tecnologia de consumo. Então, os deliveries, ela passou a consumir. Esse mesmo estudo mostra o quê? Que o consumidor desses 97%, em torno aí de 48%, não vou lembrar bem certinho, mas a metade, pelo menos, deles não vão querer retomar. Vão continuar comprando online e vão usar serviços que realmente sejam essenciais e diferenciados. Gato presente, né? Então, assim, voltando à questão, são dois aspectos. Aquilo que faz sentido para você e aquilo que faz sentido para o seu cliente, tá? Então, quando o seu cliente tem uma determinada necessidade específica e pontual e você sabe como atender, você vai atender ele com todo o seu entusiasmo, seu amor, com todo o seu talento, tá? Porque você é a sua verdade que você está expressando. Naquele momento você gerou algo chamado percepção de valor, valor agregado, né? Que você deve ter estudado e já visto em algum momento, né? O valor agregado. O seu cliente passa a perceber a sua verdade. Então, hoje não tem nada mais valioso do que seja verdade. Não estou excluindo aqui situações que a gente realmente precisa trabalhar por conta do dinheiro, porque, como eu já disse, os boletos vêm. Disse em outros momentos, os boletos vêm, precisam ser pagos. Mas traz-se para você um planejamento de transição, e existem N técnicas para isso, que são muito eficazes, um projeto de transição para que você realmente possa, na maior parte do tempo, desempenhar uma tarefa, uma atividade que esteja alinhado com a sua verdade interior. Eu quero que você responda para mim se faz sentido isso para você, se essa dica foi útil, se você, enfim, comenta aqui, compartilha também, porque o meu propósito é o quê? Que nós sejamos a rede, o ecossistema mais fortalecido dos profissionais mais apaixonados pelo turismo e de maior valor agregado. Então, muito obrigado e comenta aqui que eu quero saber o que tá pegando para você. E eu trago outras respostas na sequência, tá bom? Um abração!